nasci aqui eu me criei, nunca saí daqui para morar em canto nenhum. Eu vou fazer 69 esse ano. Criei a família todinha trabalhando de roçado, uns tempos pescando, voltei para o roçado de novo, comecei a criar gado, aí comecei a criar abelha e vou misturando uma coisa com outra e deu para ir vivendo até agora. Eu já estou acostumado a vir sem roupa mesmo. Para capturação eu não gosto de usar roupa, nem luva, porque fica tudo diferente no meu corpo. A minha mão fica diferente de pegar o que eu quero, tudo fica diferente. E então eu gosto de usar nada, só a roupa mesmo que vem o vestido. Ninguém não viu a rainha. Mas eu tô vendo que ela já está dentro da caixa, porque aquele pacote de abelha que a gente tirou do pau, ela veio naquele pacote. Então que a gente não viu, mas ela estava naquele pacote. É? A rainha é essa bicha aqui, diferente dessa, comprida e outra coisa. Criação, ó, tá vendo? A apicultura é uma criação que mais rende é ela. Agora sim que é uma coisa que a pessoa tem hoje, quando a fé amanhã já não tem mais. Devido... Quando está chovendo está tudo bom, sempre a gente sabe que tem. Mas quando está estia assim, se hoje a abelha está na colmeia, quando for amanhã talvez já não esteja mais, tenha de ir embora. Vem aqui, chega, Negresco. Negresco. Vem aqui, Negresco. E assim o gado também dá um rendozinho, é mais fraco o rendo do gado. Mas também esses tempos que não chove é a mesma coisa também, não aumenta. Quando ele cresce e está mais maiorzinho, a gente vende um garrotinho, uma vaquinha, uma bichinha, faz aquele dinheirinho e vai se arremediando com ele. E o roçado também é a mesma coisa, a agricultura. No choveu não tem nada. Sem chuva também nada produz que presta. Vai.
Quando chove a gente planta feijão, planta um milho, planta uma maniva que chama macaxeira, conhece também, né? Mas quando chove que eu planto, às vezes aparece um pedacinho, um dinheirozinho, a gente paga um dia de serviço ou dois, aí vai fazendo. Facilita mais. E quando não aparece dinheiro, vai fazendo devagar mesmo. Eu, às vezes, também eu vendo assim um garrotinho, aí faço aquele dinheiro, aí eu vou investindo. Aí tudo, quando é no final, tudo dá certo. Quando não dá lucro, dá prejuízo, mas é isso mesmo, é de quem trabalha mesmo. Quando dá as primeiras chuvas que molha bem a terra, a tanajura, que é essa formiga cortadeira, ela voa. Aí quando ela voa, onde ela cai, aí ela cava um buraquinho e entra para naquele buraquinho, ali ela põe uns ovinhos. Aí é a hora do plantio, é a hora que a terra está molhada, que faz beneficiar a terra e plantar. É boa. Não, só que. Poxa. Olha o copo. Foi 3. 6, 7, 5 aí. Minha mão bate de novo. Esse malé é da onde, Fernanda? Ó, Beatriz, Eu tenho 6 netos. Aliás, vai chegar 7 agora, meio de maio para... Meio de maio vai chegar outra. Chegar uma netinha. Eu sinto uma alegria muito grande de brincar com eles assim, eles brincarem comigo. Me sinto bem demais. Porque toda brincadeira minha, eles estão de dentro e eles estão de dentro comigo e eu estou com eles também brincando. Brincando, fazendo algum serviço mais ele, ou então brincando, se divertindo assim.
Eu tinha um boi chamado Timóteo. Quando eu comprei ele era no viotezinho, já pegava a carroça, mas muito brabo ainda. Aí esse boi quando chegou não tinha corda para ele não comer. Eu amarrava, ele torava a corda todinha e comia a corda. E botei remédio para verme e passei pimenta na corda, mas nunca ele pegou corda para comer. Que a gente está vendo aqui de sacola plástico, de corda velha, foi tudo dentro do bucho de uma vaca. Porque essa vaca, o povo já chamava ela o carro do lixo. Porque onde ela chegava que tinha lixo, ela saía comendo tudo. Aí comeu muita sacola, muita corda, muita troçada velha e isso tudo acumulou dentro do bucho dela, não devolveu mais. Aí ela findou morrendo. Caiu dentro do buraco d'água, do cacimbão velho, a gente tirou, ela ficou, aí não levantou-se mais. Mas sim que ela também não tivesse caído dentro desse buraco, ela também não resistia à vida dela com esses entulhos todos no buchudão. Não, eu tenho fé em Deus eu tenho. E medo da morte eu não tenho não, porque a gente tem por certeza a morte. Se a gente não morre de novo, de velho, não passa não. Nessa eu nasci, nessa me criei e nessa morrerei. Eu bato, vou botar o outro. Nada produziu. Da agricultura ninguém não produziu nada, de mel ninguém não teve nada, só uma coisinha muito pouquinha. Mas a gente tem que se consolar mesmo com a vontade de Deus. Esperar para o outro ano. Esse aqui eu deixo porque ainda vingou uma espiguinha, um milhozinho, ó. Aí eu vou deixar porque depois secar e eu tiro para as galinhas. O gado também está vivo ainda porque eu não deixo faltar água. Está meio fraco, mas ainda está vivo. A Deus querer, dá para aguentar até chegar o outro inverno, se houver inverno.